Oi pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí para tirar mais uma dúvida aí enviada para a gente. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo lá do 8º ano, né? Produtos notáveis aí, o vilão da turminha do 9º ano. Produtos notáveis, eu brinco que é o vilão do 8º ano porque é onde vocês começam a introduzir, né, a parte algébrica na matemática no 8º ano, né? Então começa a aparecer as letras aí, a turminha confunde bastante. Então hoje eu vou passar aqui rapidinho para vocês as regrinhas dos produtos notáveis. Depois que eu postar essa aula aqui no canal, lá no blog já vai ter atividade também para vocês resolverem, tá? Lembrando sempre que vocês podem deixar nos comentários, tanto aqui no canal como lá no blog, outras dúvidas, né? Exercício que vocês queiram que eu corrija, né? Às vezes eu posto lá no blog e você não consegue resolver, manda pra mim, tá? Que a gente resolve junto. Como produtos notáveis tem 4 casos, eu vou explicar 2 casos nesse vídeo e eu continuo num próximo vídeo os outros 2 casos, ok? Esses 2 casos aqui, na verdade, são 2 que a gente praticamente é um só, né? A diferença entre eles é muito pouca. Então, eu vou começar com o quadrado da soma de 2 termos. O nome já assusta, né? Quadrado da soma de 2 termos, mas não é complicado não. Olha só para vocês verem. Quadrado da soma de 2 termos, tá? Então, toda vez que aparecerem 2 termos somados entre parênteses elevado ao quadrado, eu vou utilizar essa regrinha. Vamos lá. O que a regrinha diz que eu tenho que fazer com essa soma aqui? Então, primeiro, eu preciso entender o nome dos termos da minha expressão. A divisória dos termos é o sinal que está aqui no meio, tá? Então, esse sinal aqui divide essa expressão em primeiro termo e segundo termo. Primeiro termo é o que está antes do sinal, segundo termo que está depois do sinal. Entendido isso, vamos ver como é que eu vou resolver isso aqui. A regra diz o seguinte: primeiro termo ao quadrado. Então, meu primeiro termo aqui é x. Eu vou escrever x ao quadrado. Continuando, mais, então eu vou colocar aqui, ó, mais 2 vezes o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? O x, vezes o segundo termo, que é y. Continuando, mais o segundo termo, que é y, ao quadrado. Pronto. Então, a regrinha para resolver, ela é muito simples. Eu gosto sempre, vocês sabem disso, né? Quem acompanha aí no canal já está acostumado. Eu sempre faço algumas brincadeirinhas para a gente associar, tá? Como escrever isso daqui de uma outra forma. Eu não gosto desse negócio de ficar lendo e escrevendo, não. Então, para quem não gosta, né, ou para quem não consegue gravar aquela regra daquele jeito ali, eu vou ensinar a fazer de uma outra forma que eu acho que facilita bastante. Que é o seguinte, imagina que eu vou usar o mesmo exemplo, depois eu dou x mais y ao quadrado. Então, eu olho aqui, eu não lembro o que está escrito lá. Como que eu associo?
eu pego os valores que eu tenho aqui, eu sei que toda a soma, o quadrado da soma de dois termos vai resultar num trinômio. O que é trinômio mesmo, professora? Trinômio é um polinômio formado por três termos, tá? Então, eu vou transformar isso daqui em três termos. Como que eu faço isso, então? Eu só tenho x, y e 2 na minha expressão. Eu vou copiar o x duas vezes. Por que duas vezes? Por causa desse 2 aqui, tá? Vou copiar o y duas vezes também, sendo que uma vai ser juntinho aqui do meu primeiro x, tá? Então, ó, tem um x sozinho, um x com y e um y sozinho. Peguei esses termos aqui e coloquei aqui. O 2, ele vai entrar nos três termos, como? Nas pontas, eu coloco ele como expoente. No meio, eu coloco ele multiplicando, tá? O sinal que vem aqui sempre é positivo. Esse aqui é o que está aqui no meio. Então, aqui ele também é positivo, certo? A diferença do quadrado da soma de dois termos para o quadrado da diferença de dois termos é só essa palavrinha aqui, ó. Aqui é soma e aqui é diferença. Na matemática, soma mais diferença menos. Para resolver esse segundo caso de produtos notáveis, então, a regra é a mesma. Ela só vai mudar o sinalzinho que fica aqui no meio, que tem que ser o mesmo sinal que está aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Vocês viram que eu coloquei o mesmo exemplo, né? O x e y ao quadrado, só mudei o sinalzinho do meio. Vamos ver como é que vai ficar esse aqui, então. Fazendo por aqui primeiro. Primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo? X ao quadrado. Olha aqui a mudança, ó. Menos duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é y. Mais, aqui não muda, ó, mais o quadrado do segundo termo, ou o segundo termo ao quadrado. Ok? Fazendo do jeito que eu expliquei ali agora. É a mesma regra. Então, vamos lá. Eu vou copiar o x duas vezes, dá um espacinho entre eles. Depois eu vou copiar um y aqui junto e um outro separado. O 2 nas pontas vem como expoente. No meio, vem multiplicando. Agora, os sinais. Aqui sempre é positivo. E aqui é o mesmo sinal que está aqui, vem no negativo. Certo? Então, vocês, assim como nas outras aulas que eu posto aí para vocês, nos outros vídeos, eu sempre faço uma vez obedecendo o comando e uma vez fazendo alguma associação, certo? Aí cabe a vocês decidir a maneira que vocês acham mais simples de guardar. Eu vou dar um exemplo aqui, porque esse daqui só tem letra, acabou aqui, não tenho o que resolver. Eu vou dar um exemplo para vocês quando tem número junto com as letras aqui, só para vocês entenderem essa parte aqui quando tem que terminar de resolver.
a regra já está escrita, né? Depois eu vou deixar também lá no canal, no blog. Eu vou deixar lá no blog os exercícios e vou deixar a regrinha escrita também para vocês irem treinando, ok? Vamos imaginar que eu tenha assim, 2x mais 4 ao quadrado. Então, eu tenho 2x mais 4 ao quadrado. Eu vou resolver das duas maneiras que eu expliquei, tá? Então, aqui primeiro vamos determinar, né? O meu primeiro termo é o 2x. O 4 é o meu segundo termo, ok? Então, vamos lá. Resolvendo lá, então, primeiro termo ao quadrado. Aqui, ó, surge a primeira tendência ao erro. O primeiro termo é 2x. Se eu escrever 2x ao quadrado dessa forma, na hora de resolver eu vou resolver errado. Porque 2x ao quadrado é diferente de 2x entre parênteses ao quadrado. Por quê? Porque aqui eu estou elevando o 2 ao quadrado e o x ao quadrado, tá? Então, quando o primeiro membro for composto, o primeiro ou o segundo, né, for composto de dois valores sendo multiplicados, ou vocês colocam 2 ao quadrado vezes x ao quadrado, tá? Ou coloca assim, para lembrar que os dois estão indo ao quadrado. Então, vamos lá. Então, vai ficar o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Aí agora nós temos operações aqui que são possíveis de resolver, então nós vamos resolver essas operações. Então vamos lá, 2 ao quadrado, 4x ao quadrado, mantém x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16 vezes x. Mais 4 ao quadrado, 16, tá? Aqui, terminou. Eu já tenho o meu trinômio aqui, certo? Muito cuidado para não ficar com a tendência aí de somar x ao quadrado com x. A gente não pode somar monômio diferente. Então, aqui o resultado é esse. Dando um exemplo agora de como ficaria esse aqui sendo resolvido. Então, vamos lá. Vou colocar aqui... menos 5y ao quadrado. Vou tirar esse 4 daqui, que eu já fiz 4 ali em cima, eu vou pôr um 3 aqui agora. 3 menos 5y ao quadrado. Da mesma forma, tá? Agora eu vou fazer pelo método associativo. Aqui eu fiz pela regra, agora eu vou fazer pelo método associativo. O que eu tenho aqui? O meu primeiro membro é o 3. O segundo membro é o 5y. Lembrando que aqui a gente não se preocupa com o sinal na hora de fazer isso aqui, tá? Então, eu vou pegar e vou escrever o 3 duas vezes. O 5y também duas vezes, certo? O 2 que tá aqui em cima, ele vem nas pontas como expoente. Nas pontas como expoente. Lembrando que aqui o expoente,
o membro, o termo é uma multiplicação, então tem que estar entre parênteses. E no meio, o 2 vem multiplicando. O sinal daqui é sempre positivo e aqui no meio vem o sinal que está aqui, que é negativo. Resolvendo, 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30y, mais 5 ao quadrado. Cuidado para não fazer 5 vezes 2, é 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, então é 25, y ao quadrado. Pronto, tá resolvida a minha expressão, ok? Então, esses são os 2 primeiros casos de produtos notáveis. Eu vou continuar agora, vou gravar mais um vídeo com os outros 2 casos de produtos notáveis, tá bom? Depois, lá no blog, lembrando, tem exercício para vocês. Beijo, até daqui a pouco.